Olá, boa noite. Eu sou Isabel Diegues, diretora editorial da Cobogó, e a gente está aqui hoje na Megafauna para lançar o livro de J. Mombassa, Não Vão Nos Matar Agora. Enfim, foi publicado uma tiragem pequena em Portugal apenas, é o primeiro livro da J publicado no Brasil, e ele é o primeiro título de uma coleção chamada Coleção Encruzilhada, que é organizada pelo José Fernando Azevedo, uma coleção que vai trazer um debate em torno de temas como antirracismo, feminismo, pensamento colonial, enfim, e tantas outras questões em torno desses debates. Hoje, para lançar o livro da Jota, a gente tem a Leda Maria Martins para conversar com a gente e o Hélio Menezes vai mediar essa conversa. Hélio é mestre e doutorando em antropologia, curador, crítico, pesquisador. Hoje é curador de arte contemporânea no Centro Cultural São Paulo, e vai conduzir essa conversa aqui com J. Mombassa. Eu queria agradecer a Megafauna, Irene e Fernanda, queridas que nos convidaram aqui para lançar o livro na Megafauna, e desejar boa sorte na conversa. Estou doida para ouvir vocês. Obrigada pela presença e obrigada a todos que estão aqui assistindo com a gente. Até já. Obrigado, Isabel. Boa noite, Jota. Boa noite, Leda. É uma alegria tremenda estar aqui com vocês. Confesso um pouco o meu nervosismo. São duas pessoas que eu tenho como referência. São duas pessoas de quem eu sou leitor. A Jota, autora da noite aqui de lançamento, é uma artista, além de escritora, ensaia entre a poesia, a performance, uma pensadora da radicalidade negra, de um pensamento radical, do pensamento fugidio. A Jota é essa artista que, como uma pensadora crítica, aporta finalmente no Brasil com essa coletânea de textos, um livro que, como a Isabel mencionou logo no começo, traz uma série de questões mais do que pertinentes para o momento presente, e que eu diria que já chega sempre com algum atraso no Brasil. É como se a gente tivesse que ter lido isso 10 anos atrás e estamos ainda correndo para entendê-lo. Então vai ser um prazer ouvi-lo. A Leda Maria Martins, uma referência que também transita entre a poesia, ensaísta, dramaturga, uma pensadora fundamental do teatro no Brasil, dos teatros negros no Brasil, nos Estados Unidos, uma referência intelectual e conceitual também para a Jota, e que se faz presente nesse livro, Não Vão Nos Matar Agora, a partir de uma série de referências, ora mais explícitas, ora menos explicitadas, de conceitos fundamentais, de noções fundamentais que a Leda vem desenvolvendo. Eu queria, para começar a nossa conversa, comentar um aspecto, brevemente, um aspecto do livro, entre outros tantos que me chamou a atenção, mas que eu queria especialmente começar querendo uma expansão de escuta mesmo da Jota, da Leda, pensando na noção de tempo em que o livro traz, ou de contratempo. O leitor, a leitora vai se deparar com uma ordem decrescente dos capítulos que ordenam esse livro. Começamos do capítulo 1 ao 0, ao -1, de volta ao -2, avançando ao até chegarmos ao -9. Essa quebra do tempo linear, que vai ser um tema constante para Jota, que reaparece em uma série de análises ao longo do livro, também se faz materializar, plasmar na própria forma que o livro se apresenta em seu índice. Isso me fez lembrar uma certa passagem que eu grifei. Eu tinha um certo problema porque eu comecei a grifar o livro enquanto eu lia e eu fui grifando só as partes mais importantes. E quando eu percebi, eu estava com o livro praticamente inteiro grifado. Mas tem uma citação especial em que você diz: este livro foi feito como uma barricada para roubar o tempo. E isso me fez lembrar do capítulo final do Afografias da Memória, livro da Leda. Um capítulo belíssimo, a conclusão, que se chama Se a Morte Não Me Matar, Tamborim. A proximidade com os títulos é curiosa, mas também a fala que a Leda traz neste capítulo final de seu livro, retomando uma expressão do capitão Vigolino Mota, pouco antes de morrer, em que ele diz: não deixe meu reinado acabar.
As duas autoras aqui presentes, lidam com noções de tempo super curiosas, porque são contrárias àquela titularidade linear ocidental da modernidade e colonialidade que nos foi imposta. Queria começar um pouco nesse desejo de expansão, mais do que uma pergunta, um convite a que noções de tempo estão aqui mobilizados, e Jota, de que maneira que a Leda aparece, frequenta seu texto, para além dessa idade do tempo espiral. Uau, que forma bonita de começar, e que costura bonita você fez, Hélio. Muito obrigada. Eu queria começar também agradecendo a vocês por estarem aqui presentes nesse momento comigo. Eu também estou super nervosa. É um momento que me atravessa, que mexe comigo de diversas maneiras, especialmente pela chance de estar aqui na presença de Leda e na sua também, que são pessoas que, de alguma forma, têm habitado cada vez mais o meu pensamento, de maneira direta ou indireta. E começar pela questão do tempo, né? A partir desse movimento decrescente, eu acho que o movimento decrescente do livro ele tem a ver com um certo desejo, uma certa necessidade até de articular uma dimensão negativa do trabalho que está sendo feito, né? Uma negativa no sentido de que tem um trabalho ao qual o meu texto se gere, né, que é um trabalho mesmo demolitivo, né? Até quando aparece em alguns momentos do texto uma ideia de cuidado destrutivo, quer dizer, não com uma forma simplificadora, né, da ideia de destruição nem da ideia de cuidado, mas com uma forma de pensar justamente de que maneira o cuidado da nossa experiência, ou da preservação da possibilidade da nossa experiência, ou seja, né, o cuidado da preservação da possibilidade de seguir dizendo não vão nos matar agora e de alguma forma desviando, né? É um trabalho que implica a demolição, né? Implica o desmonte de uma série de modos impostos de lidar com as coisas, né? Incluindo a começar pelo tempo. Então, eu diria que o meu trabalho encontra o pensamento da Leda quanto tempo, e assim eu vou me arriscar a dizer, no limite do meu próprio trabalho, porque eu entendo que esse livro, especialmente, ele está todo marcado também por uma certa tensão com o modo como o tempo linear ele está amparado por estruturas impositivas das quais a gente luta para escapar, né? Uhum. Que o movimento de escape, né? E aí, nesse ponto, eu reconheço o quão mais longe, né, as perspectivas que Leda Martins construiu a respeito do tempo nos levam, no sentido que elas já estão assentadas em outras bases, que não são a dessa luta, necessariamente, com o modo como o tempo linear nos escreve, embora também não seja fácil de escapar, e eu entendo que, em alguma medida, essa negociação também esteja presente aí, mas eu entendo que, ao longo desse livro, especialmente, né, que é um livro de textos escritos ao longo dos últimos 3, 4 anos, tem um movimento incessante de experimentar outras possibilidades do tempo, outros modos de temporalidade, habitar múltiplas temporalidades num só movimento e, ao mesmo tempo, criar barricadas contra a proliferação brutal das lógicas do tempo linear e do modo como elas capturam a nossa vida no momento, como elas têm capturado a nossa vida, né, dentro da história da colonização e, sem dúvida, também no momento atual. Então, eu acho que... E essa é uma dimensão que me parece bastante importante marcar, né? Porque o próprio efeito da barricada, o próprio sentido da barricada é construir uma espécie de intervalo para cultivar uma outra coisa, um outro movimento, uma outra possibilidade de vibração e de respiração, que me parece que, de uma maneira absolutamente radical e bonita, já está como base do pensamento, do modo como Leda construiu um pensamento sobre o tempo dentro de o que talvez a gente pudesse chamar de uma tradição radical negra, né? Desse território que a gente chama Brasil. Então, acho que no meu texto, né, nesse livro, nos textos que fazem... Então, você tem um momento que você está correndo,
né? E você está correndo, de certa forma, correndo na linearidade, você está fazendo... O texto tem momentos de aceleração, né? Mas que é uma aceleração que não é necessariamente um escape do tempo linear, porque está correndo na linha, de certa maneira, contra a linha, contra o estabelecimento da linearidade, mas está correndo ali. E tem momento que o tempo vira outra coisa, tem momento que no mesmo texto, no mesmo fragmento de elaboração, você tem múltiplas temporalidades agindo ali. Então, também é um texto que ele foi escrito, e isso é importante também, a própria ordem que os textos estão colocados no livro não é uma ordem linear, assim, não é nem uma ordem linear em termos assim, não é uma elaboração contínua, né? Então, que o capítulo 1 segue para o capítulo 0, nem é uma decomposição contínua, e também nem os textos foram escritos nessa ordem. Então, tem um texto que foi escrito em 2016, logo em seguida um texto que foi escrito em 2019, logo em seguida um que foi escrito antes, em 2016 de novo. Então, tem um próprio movimento da elaboração, né, que passa por essa experiência muito encarnada de muitas vezes estar, inclusive, perdida no tempo. E isso também é uma coisa que, de alguma forma, eu sinto que eu tento, de uma maneira mais ou menos consciente, fazer presente, né? Porque eu acho que o ponto do meu livro, eu acho que nisso o meu livro, até onde eu chego, isso, é o que eu disse no começo. Eu acho que eu encontro o pensamento da Leda quando eu chego no limite daquilo que eu consegui fazer até agora. Porque é justamente no limite do que eu consegui até agora, dessa luta contra esses modos impositivos, como o tempo se projeta sobre nós, que eu encontro a possibilidade também de um outro assentamento, que já está presente, porque as coisas não estão nessa ordem, mas que de alguma forma está presente justamente porque eu tenho experimentado e tentado chegar nesse limite. Não sei se eu me fiz explicar, ou se eu ajudei, ou se eu atrapalhei, mas eu pensei nessas coisas te ouvindo, Hélio. Não, faz todo sentido, é mesmo uma ampliação, assim, dessa... Para mim, é engraçado que quando eu li o pós-fácil da Cynthia Getz, que é um pós-fácil lindo, né, ao livro, é uma carta, ela retoma seu próprio formato de carta que você explora ao longo do livro, né, começando, depois a carta a Castiel, depois uma espécie de carta para Napi, né, você endereça, né, e a Cynthia te endereça, e ela fala assim, não vamos matar agora, é conjuro, anunciação, né, ao mesmo tempo uma coisa que nega um mundo velho, e que anuncia, sem criar expectativa desse mundo novo. Então já tem uma ideia de tempo que a Cynthia faz questão, né, de remarcar, que para mim é muito interessante. E que eu vejo em Leda, quer dizer, eu vejo pontes, talvez reproduzindo até uma ideia, Jota, que tu traz muito forte, né, no capítulo, se não me engano, -1, ou capítulo 1, não lembro, que é o Na Quebra Juntas, de como fazer elos, conexões instáveis entre fragmentos, né, entre pedaços que estão dizimados. Mas eu queria ouvir a Leda, assim, porque estamos aqui falando dela, né? Boa noite. Boa noite, querida. Meus amores, antes da gente, né? Aí, por mim, vocês podiam continuar falando. Uma fala maravilhosa, de um livro maravilhoso, de uma pessoa fabulosa. Mas eu quero começar, né, Jota, dizendo da grande felicidade de estar aqui com você, te cumprimentar a Cobogó por esse lançamento desse texto fantástico, né, que li, me afetou, me impactou muito, e do qual eu tenho certeza, quer dizer, é um seu livro, a leitura do seu livro, eu tenho que voltar a ele mais vezes, né? Mas sabe uma coisa? Mas antes de saber alguma coisa, deixa eu acabar de cumprimentar, né? Eu estou tão entusiasmada com o seu livro que eu já estou assim, né? Eu já estou me tornando espiralar. Mas eu... Ai, meus amores. Então, meus cumprimentos, Bebel, Zé Fernando, Hélio, Irene, toda a coxia, né? É uma felicidade muito grande, meus cumprimentos à editora, de trazer para nós,
como o Hélio bem disse, né? O texto, mais uma obra de Jota, um texto que, quer dizer, uma presença em termos de texto que já deveria nos habitar há muito tempo, né? O Hélio disse isso com muita propriedade. É um pensamento muito potente, um pensamento muito instigante e também um pensamento de muitas afetações, que provoca muitas afetações. O seu texto, Jota, provoca muitas afetações. Então, querida, eu queria começar te dando os parabéns, te cumprimentando. Eu falava hoje mais cedo com o Bebel, que felicidade, né? Vindo de uma pessoa tão jovenzinha, criança ainda. Né? Esta densidade de um pensamento crítico potente, né? Que o que eu dizia, sabe, Jota, ao ler seu livro, uma das coisas que me tocam muito no seu livro, são várias coisas, mas uma delas eu diria que seu livro me lembra aquilo que Roland Barthes dizia do livro escritível, ou seja, do livro que você não consegue parar de ler, né? E que te provoca a escrever. Quer dizer, é um livro que te convida a continuar no exercício da escritura. Né? Isto assim, é incrível a gente pensar, né? Com tantas questões que você lida com elas, que são questões tão emergentes, tão fortes, tão doídas e doloridas, né? Ao mesmo tempo, o seu texto tem uma elaboração, né? A própria radicalidade, como disse o Hélio. O Hélio te falou como pensadora da radicalidade. Né? Isso é muito interessante porque o seu livro tensiona, inclusive, a própria radicalidade. Né? Isso é muito interessante. Quer dizer, o seu livro ele tem esta movência, né, de uma postulação, algumas posições muito firmes, mas que não são paralisantes. Né? Quer dizer, você permite que a linguagem ela não se precipite num certo lugar imóvel, fixo, do absoluto, né? Tensionar todas as questões que dizem respeito ao corpo negro, a negrura, as questões de gênero, de raça, de etnias, de tudo que você, né? A questão da violência, a questão do racismo, quer o racismo como estrutura, quer o racismo como tentáculos e sistemas, né? Para além de outros sistemas de exclusão, de discriminação, de compressão, de violência, né? Sexismo, machismo, etc. Quer dizer, mas você tem uma certa contundência quando você aborda essas questões, ou seja, quando você, no livro, as coloca, né, como imagens muito fortes, mas, ao mesmo tempo, você não deixa que o seu discurso e a sua linguagem se paralise, né, simplesmente na contundência. A sua linguagem também é uma linguagem que desliza, né? É um discurso movente, como me parece ser uma das grandes mensagens do seu texto. Há que ser movente, né? Para que não nos matem agora, né? Eu já estou aí elaborando com o seu belo título, a necessária a movência e não a paralisia. Porque é a paralisia que nos mata, né? A paralisia que fixa o racismo, que fixa o sexismo, que fixa todas as exclusões e discriminações e apartheids e que mata, né? A que sair deste lugar da morte. Então, é interessante, porque, ao mesmo tempo que eu, né, vejo isso que Hélio falou com muita propriedade, você é uma pensadora, mas não apenas da radicalidade, mas da radicalidade da necessidade da movência, né? Da não paralisia do sujeito, da pessoa, num certo lugar subalterno, que se quer, né? Que o esquema quer, não no lugar da dor,
não no lugar do sofrimento e também não no lugar do ódio, né? Porque senão seria simplesmente repetir o sistema. Né? Há a necessária movência que você articula no seu livro, e articulando muito bem, assim, fazendo um... Então, você faz, né? Você falou em algumas palavras, você faz desmontes. Agora, é muito interessante quando se fala em desmontes, porque sempre nos dizem, né, que desmontar é muito mais fácil do que construir, né? Mas você não fica no desmonte. Né? Quer dizer, você desmonta alguma coisa para, com aqueles próprios escombros e ruínas, você construir algo que você nos oferece como uma outra possibilidade de olhar, de escuta, né? E de existência. Né? Eu pensava muito no seu texto, particularmente hoje, depois que eu conversei com o Bebel, porque o tempo todo, quando nós vamos lendo essa série de violências, de agressões e de exclusões do outro, a gente fica assim, a gente lembra muito aquilo que o George Lloyd, né, expressou: eu não consigo respirar. Então, nós ficamos sempre na posição do sobrevivente. E você nos desloca, né, deste lugar do sobrevivente, em direção a um devir, né, minha linda? Do existente, plena. Né? Então, todos esses movimentos estão lá, e aí é interessante, né? Como o Hélio falou, que toda essa movência, ela faz com que você também nos apresente uma outra possibilidade de pensar e de elaborar a linguagem numa outra perspectiva temporal. Né? E aí eu falo daqui a pouquinho, senão eu vou ficar falando, não vou parar, né, querida? Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco, porque tem tanta, né? Tem tanta... Neste início, eu só queria ler uma frase sua, que eu acho que ela, de certo modo, gerencia o seu livro. Olha só, eu tinha colocado o papel para marcar e tirei o papel para conversar, mas ela vai aparecer aqui. Olha só. Esse início de conversa, eu vou trazer algumas frases suas nessa nossa conversa, mas essa frase, e aí é outra coisa que depois eu quero falar também, né? Como você elabora em prosa e em verso, né? Quer dizer, tem uma rítmica de produção da linguagem que desliza também por vários gêneros de elaboração da linguagem. Né? Quer dizer, inclusive, muitas vezes, quase por provérbios, né, meu amor? Quer dizer, você vai lidando, em termos de linguagem, com uma série também de gêneros e textualidades, formas de elaboração de textualidades diferentes. E aí tem isso aqui, né? Que é maravilhoso, que é uma arguição que você faz, e esta é uma outra forma que seu livro se postula, com questões, com perguntas, né? E você diz assim: o que sobra de um corpo negro quando ele próprio consente perder a batalha contra o mundo? Eu paro aqui nesse momento e depois a gente continua. Leda, Oi. Não, eu só queria comentar uma coisa, se a Jota me der essa permissão e espaço, porque uma coisa que me tocou muito, pessoalmente, ao ler o livro da Jota, são essas formas proverbiais que sintetizam muita coisa, e que, ao mesmo tempo, ela, como já anuncia de antemão que não quer dar resposta nenhuma às perguntas que levanta, e o leitor e a leitora que lide, né, com isso, a gente tem que encontrar um jeito de lidar. E para mim foi muito interessante, porque foi quase uma deriva psicanalítica. Em vários momentos em que aparecem formulações tão sintéticas, né, mas com uma densidade tamanha, tremenda, que
se você passa com rapidez pela frase, você vai perder muita coisa dela, né? Pelo tamanho diminuto que ela consegue chegar. E isso, a partir de sua fala, me fez rememorar uma coisa que eu queria, se a Jota puder comentar um pouco mais, que eu acho que é um aspecto da fala da Leda que me pegou muito também, me pegou muito, que é uma proposta, para mim, radicalmente nova, de o que você vai chamar de um pessimismo propositivo, né? E de um otimismo que abre mão da esperança, né? Que abre mão de um investimento na esperança, para usar um termo teu. E essa ideia de um pessimismo propositivo é de quem não está mais encarando, não quer mais levar adiante a hipocrisia de fingir que vivemos num mundo que não está quebrado. Né? Então, o que você faz ao admitir a quebra, ao admitir que não só o mundo está mais uma vez acabando, como a gente tem que se engajar numa luta que termine o mundo, que faça findar o mundo daqueles que nos matam. Né? Então, admitindo o lugar da quebra, como articular um pessimismo propositivo. Se tu puderes falar um tiquinho mais sobre isso. É muito interessante responder a isso e falar disso agora. Eu, recentemente, tive a honra de poder convidar a Leda para uma conversa por causa desse filme que eu estou fazendo, e que foi uma conversa que foi muito, 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 muito forte, muito importante, porque ela serviu justamente para marcar, de novo, para me deixar no limite, não no limite impeditivo, mas mas no limite generativo, no limite que permite a continuidade da movência, de muitas das coisas que eu andei elaborando até aqui. Inclusive, algumas das coisas que estão presentes nesse livro. Não de uma maneira que nega o que o livro traz, ou que rejeita essas formulações, mas que abre mesmo outro caminho. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito nessa conversa, que teve desde o primeiro momento que eu e a Leda nos encontramos, foi assim, a ideia, olha, essa ideia de fim de mundo, ela não faz nenhum sentido na perspectiva negra africana com a qual eu trabalho. Se o fim do mundo fosse uma elaboração, fosse uma formulação presente nessa perspectiva com a qual eu trabalho, nós não teríamos chegado até aqui. E isso me... Quer dizer, para uma pessoa que passou os últimos anos falando do fim do mundo, acabar o mundo está acabando, não sei o que lá, ouvir isso poderia parecer quase uma interrupção, mas na verdade não, é um trampolim rumo a um outro encontro com a possibilidade. Né? E assim, isso de novo, eu não falo isso porque eu quero negar, mas também porque eu quero dar mais corpo a essa elaboração que aparece ali do pessimismo vivo, né? Que é uma ideia que vem das minhas leituras da Octavia Butler, da série de parábolas da Octavia Butler, né? E dessa personagem que está ali lidando com um período histórico dentro da narrativa, né, ficcional dessa série, que é denominado o Apocalipse, The Apocalypse. Então, isso está acontecendo lá, ela está lidando com aquilo. E a primeira coisa que a personagem faz da Octavia Butler é abrir mão de qualquer movimento ilusório em relação ao que tá se dando. Quer dizer, qualquer promessa de retorno a um mundo democrático, bem arranjado, em que as coisas funcionam dentro de uma certa normalidade, ela abre mão e ela diz, assim, eu tenho que lidar com o que está aqui. E o que está aqui é essa quebra, que é incontornável, mas que, ao mesmo tempo, é através dela que a minha movência vai se dar rumo à refundação da possibilidade de vida. Então, Lauren Alamina, me parece que ela não tem uma esperança nesse sentido em que a esperança comporta uma espera, em que a esperança comporta, talvez, uma crença ilusória de que o bem vai se afirmar de uma maneira automática, da forma que seja. O que a Lauren Alamina carrega é uma espécie de propósito. Né? E é esse propósito que faz com que a própria distinção, pessimismo e otimismo, perca um pouco do sentido, porque a questão não é as coisas vão ficar piores, as coisas vão ficar melhores. A questão é, eu decidi, Lauren, pensa, eu decidi viver. E eu decidi fundar e cultivar uma comunidade cujo destino é criar raízes entre as estrelas. Então, é curioso, porque é justamente em face do fim do mundo. E para mim não é à toa que eu tenha ido buscar
convidar a Leda para ela me dar esse presente, que é também um corte, né? Que é assim, ó, não é, e eu não tô pronta para negar a perspectiva do fim do mundo ainda, né? Não é disso que eu estou falando. Isso continua habitando a minha, digamos assim, né? A minha subjetividade, meu inconsciente, os meus processos criativos, continua aí presente, claro, né? Mas isso me aponta no sentido da refundação da possibilidade, que para mim passa por caminhar por esse pântano irrespirável dos modos como a violência se articula na nossa experiência, né? De maneiras desiguais, assimétricas, né? Envolvendo todos esses sistemas de poder seculares que teimam em não acabar e tudo mais. Então, eu acho que a ideia do pessimismo vivo, né, que é esse pessimismo propositivo, esse pessimismo que não é um pessimismo usado a serviço da desistência, no sentido... Não, mas é um pessimismo... Quer dizer, como formular isso, né? Não é um pessimismo que cria o solo para um movimento autonegatório, um movimento de negação da vida, né? Um pessimismo vivo, um pessimismo que está conectado com o propósito comum, coletivo, de viver. E viver não no sentido individual, neoliberal, da sobrevivência, né? Mas viver no sentido da afirmação da existência. E dessa existência transversal, né? Dessa existência que se manifesta em muitas de nós. E que não significa o corpo individuado, mas significa precisamente o combinado coletivo, né? Combinado coletivo de não morrer, de afirmar que não vão nos matar agora, e de cultivar essa possibilidade de vida, que implica também necessariamente o trabalho de morrer com quem está morrendo. E por isso, essa caminhada espinhosa por essa zona. Que eu tenho um desejo, não só eu, mas assim, que ao longo dos últimos tempos, eu tenho cultivado um desejo muito grande de abandonar a zona dessa elaboração. De novo, não para negar o que está elaborado, quer dizer, eu não quero usar o momento do lançamento do livro para dizer que eu não é errática até o limite. Não, mas eu acho que o próprio fato de publicar um livro implica se colocar naquele limite junto. E esse limite implica justamente uma outra relação com a possibilidade e uma outra relação com o cultivo da possibilidade, né? E um outro modo de fazer perguntas, e umas perguntas que apontem nessas outras direções, né? Que eu acho que de novo, que eu acho que já está lá, justamente porque eu entendo que esse movimento é feito disso, porque em todos os momentos, e isso é uma coisa... Quando eu lancei o livro em Portugal, viu, Leda, assim, eu li o livro e eu ficava assim, para mim era irrespirável. Eu entrei num momento de negação com o livro, que eu só consegui cuidar agora que eu comecei a preparar ele para lançar no Brasil. Por entender que, ao lançar ele aqui, eu estava, talvez, dando um retrato que ia ser fixado pelos procedimentos de leitura com os quais esse território consegue lidar com o meu pensamento. Uhum. Então, por mais que meu pensamento carregasse essa movência, e que é um desejo, é intencional, né? Intencional no sentido mágico da coisa, né? É assentar uma intenção, é atravessar. O desejo é atravessar. Então, o desejo é mover. Mas os procedimentos de leitura que o território português, onde o livro foi inicialmente lançado, era capaz de dar, eram uns que iam necessariamente me fixar nessa poética da dor. Uhum. E não é uma poética da dor. É uma poética da vida, do viver, que implica a dor, mas que não é feita para parar nela. Então, a minha sensação era irrespirável. Eu lia isso e eu pensava, meu Deus, meu desejo era riscar. Era riscar mesmo, assim, sabe? Como se meu desejo era ter uma habilidade mágica de riscar a minha cópia e, com isso, riscar as cópias todas que estavam disponíveis, assim.
Porque eu tinha desejo de não ser fixado, eu tinha medo de não ser fixado nesse lugar. E eu entendo que nesse momento em que essa conversa se torna finalmente disponível, no sentido mais amplo, para essa zona de encontros, né, que o lançamento no território que a gente chama Brasil permite, eu sinto que finalmente o livro pode encontrar esse sentido, que é o sentido que eu quis dar a ele, que não é o de parar nessas imagens incessantes da dor, mas é o de fazer o que você tão generosamente, Leda, apontou nesse instante, assim, né? É de continuar o trabalho do movimento, é de alguma forma, contribuir para a continuação de uma coisa que você falou também na outra conversa que a gente teve, na continuação de uma certa tradição cinética, né? Uhum. Das nossas possibilidades de vida, das nossas existências. Então, é isso que eu sinto que talvez esteja sendo possível agora. E por isso te ouvir e ouvir também o Hélio agora também me acalenta nesse momento. Uau. Leda, você quer comentar Uau, alguma coisa? Eu acho, sabe, querida, um dos modos que você encontra e que eu acho que são... E eu tenho visto isso acontecer e tenho ficado muito feliz, né? Que muitas vezes a gente fala de alguma coisa, mas muito de fora daquela coisa, né? Quer dizer, a gente se coloca muito, e isso faz muita parte da própria lógica ocidental, né? De se pensar que a reflexão só pode se dar quando você se distancia. Claro que certo grau de distanciamento é necessário, mas o que eu vejo no seu livro, que eu tenho visto também em outras composições, é que esse trabalho, por exemplo, que Hélio aponta, o que você faz com as temporalidades? Porque, olha só, dentro disso que você colocou aí agora, uma das coisas que eu acho que nos paralisa muito é que toda a estrutura do pensamento, de pensamento ocidental, e de como se estruturam as sociedades, né, nesses regimes de poder, que, de certa com uma contundência muito grande, nos teima em tentar nos excluir, né? Ou seja, nos deixar de fora do sistema, né? E, portanto, de nos legar, ele é extremamente... Ele conduz a paralisias, né? Ele conduz às paralisias. E parte dessas paralisias, eu acho, advém advém de vários fatores. Mas um deles é que a estrutura desse pensamento, ela se apoia muito em dualidades, né? É sempre assim, o eu e o outro, o belo e o feio, o bem, né? O belo e o bem versus o mal e o mal, o ser e o não ser, né? Quer dizer, essas dicotomias, elas, de certa maneira, elas apreendem a percepção do mundo sobre uma ótica que é a ótica da divisão, da partição, né? Excludente. Porque é a ordem do ou. Né? E é muito interessante. E aí, quando nós pensamos nesses absolutos, né? Que assim, o bem é um absoluto, o mal é um absoluto, o bom é um absoluto, o feio, o belo é um absoluto, a verdade é um absoluto, né? Isso vai criando estruturas monolíticas e que nos estruturam e nos paralisam.
das coisas mais sensacionais que aconteceram comigo é que... Então, veja só, quando eu vou adentrando um pouco mais o pensamento, né, a variedade dos pensamentos que vem de África, uma das coisas que a gente vai percebendo é que ele não se faz por dualidades, né? Não se faz por dualidades porque nele não se exercitam essas ideias como absolutos. Uhum. Isso nos dá um alívio tão grande, né? Uhum. Porque não são concepções e percepções de mundo que veio o mundo assim, ou é preto ou é branco, né? Ou é belo ou é feio. Ou você é um maldito ou é um santo. Quer dizer, como viver, né? Dentro dessas dicotomias totalmente excludentes? Uhum. E o próprio discurso da história, ele se funda nessas dicotomias, porque ele se funda também numa estrutura de percepção de tempo, de temporalidades, né? E como você bem disse, linear, progressiva, né? Horizonte linha, vamos dizer assim. E dentro desta estrutura, todos esses absolutos se movimentam. Né? Então, o discurso da história é um discurso de exclusão. Uhum. Né? Porque ele vai conceber como tendo história apenas certos tipos de sociedade. Porque a própria compreensão da história e do tempo, que é a estrutura, vai fazer com que os pensadores da filosofia ocidental, né, ela construa um discurso que se quer da história e que se quer prevalente de leitura, de percepção do mundo excludente. Uhum. Né? Então, todo discurso, e aí não estou falando sozinha, não, né? Muitas pessoas estão falando, o Pomian vai dizer, todo discurso da história ocidental se baseia na exclusão. Né? Por isso que eles vão considerar que alguns povos teriam história e outras não. E aí, né, muitos ficam querendo ir atrás dessa consideração de ser de história, sem lembrar que toda essa estruturação de pensamento, ela é uma estrutura que repete as condensações dos absolutos que exclui. Por isso é interessante como você, ao construir essas barricadas, e é um termo que você utiliza, né, de construção de barricadas, mas você vai dizer também, as barricadas são intervalares. Né? Quer dizer, na verdade, o que são as barricadas? E aí nós podemos dizer, até no modo como você organiza, você compõe, né, o livro, você busca fugir desta lógica, né, que funda uma estrutura dicotômica, linear, progressiva e que é excludente. E aí é muito interessante o arranjo que você faz em termos do sumário, né, que constrói uma plataforma ali para nós de múltiplas, se você quiser, como você disse ainda há pouco. A linha lá está, mas ela está sendo todo o tempo desmontada através de remoinhos, né? Então, e um dos modos de construção do remoinho é justamente você vir não numa sequência progressiva, expansiva, né? Mas justamente o contrário, quer dizer, ao longo da linha, então a gente, ora você vai numa direção ou noutra, né? Com os remoinhos o tempo todo, estando ali, barricando, construindo barricadas a esta lógica que tanto nos sufoca, né? Então, olha para você ver como que a gente pode, e isso eu acho muito interessante, né? Não apenas falar de alguma coisa, mas estruturar o nosso pensamento como linguagem a partir disso que a gente vai descobrindo, né? Desses outros pensares possíveis, desses outros modos de percepção, de concepção do mundo possíveis e que aí estão e que são milenares, né?
e que se contrapõe a essa ideia do absoluto e do universal, né? E a esta lógica de que existe o mal, que existe o bem, que existe a verdade. Quer dizer, toda a composição do pensamento africano ela se contrapõe a isso, né? Ela se contrapõe aos binarismos, ela se contrapõe aos absolutos, ela se contrapõe a... É uma simbiose que se constrói sempre com um olhar muito crítico sobre si mesmo, né? Que é o fazer que pensa o fazer, e que nela, se nós formos ao trabalhar, como você mesmo disse, nós formos nos possibilitarmos a contemplação, um olhar, né? E a audição desse pensamento, né, que não é rasteiro, que é muito complexo, nós vamos ver que ele nos possibilita menos. Ou seja, é um pensamento, inclusive, que não trabalha com a culpa. Né? Porque quando você fala como curar esse corpo negro, né? E não é só o corpo negro, né? Como curar o corpo que se constrói no Ocidente como o corpo do sacrifício, como o corpo da culpa. Né? Então, é muito interessante ver, em textos como o seu, em outras performances que eu tenho visto também, como a estética negra, né, as produções negras, têm trabalhado muito nisso, né? Quer dizer, não do sujeito em ruínas. Eu vejo muito isso quando eu olho para a cena negra, né? Porque a própria ideia do sujeito em ruínas é da lógica ocidental, né? A própria concepção de sujeito é da modernidade ocidental. O pensamento africano trabalha com a ideia de pessoa. Né? Então, é muito interessante a gente ver nas cenas negras, em particular, como que ela vai arruinando esta noção de sujeito. Né? E aí, em noção de um corpo que se quer sempre em processo de cura. Né? Isso aí é muito, ou seja, um corpo que não se paralisa, como você disse, na dor, no sofrimento, não é que eu negue, né? Mas que não pode deixar mais, um corpo consciente, tanto do discurso quanto da prática, que quer conformá-lo, né? Aterrorizá-lo e mantê-lo num determinado lugar de exclusão. Né? Então, assim, todo esse movimento... Oi? Acho então, que foi... Eu vejo isso no seu livro, e aí só talvez para... Né, ou seja, e tem algo, sabe, Hélio, né, quando eu chamo a questão das formas, né, inclusive proverbiais, e tanto as formas proverbiais que vêm como afirmativa, como as formas proverbiais que vêm como perguntas, né? Como questões, quer dizer, elas, ao você enunciar a pergunta, você enuncia o objeto da pergunta, o sujeito da pergunta, e abre, né? Quer dizer, o texto poroso, a possibilidade de várias possibilidades de resposta. Isso é muito interessante, porque o texto não se fecha nele mesmo, né? Não é um texto que se queira totalitário. Ou seja, o texto não combate o totalitarismo com o totalitarismo. Quer dizer, o texto tem que se abrir para outras possibilidades de contemplação e de escuta. Daí, né, ele ter múltipla possibilidade de entrada, você pode ler os capítulos de qualquer modo, né? Eu fiquei muito feliz de ver isso aqui na proposta do meu novo livro, que eu chamo os capítulos de composições. Você pode entrar e ler qualquer um, em qualquer ordem. Ele não tem uma ordem linear, progressiva, né, que vai se entrando em noção, em estruturas, não sintaxe de causalidade, né? Não era isso que eu queria. E aí você trabalha com o que eu estou chamando agora, que está chamando a minha atenção, né? E que o seu texto me dá muita substância para isso, com o exercício das formas
mínimas, né? Quer dizer, esse exercício das formas mínimas, ou seja, como que atravessa as formas mínimas que são muito complexas. E aí é muito interessante, né, querida? Porque isso, de certa maneira, continua uma tradição textual, né, africana e afro-brasileira, que é das formas mínimas. Né? Olha que coisa interessante. Né? Quer dizer, como que o seu texto é um texto inventivo no sentido de que ele traz para nós formas de modulação textuais que nos lembram as nossas, que fazem parte das linhagens das nossas africanias, né? Uhum. Acho que Bonito tem um... isso. Tem uma pergunta para você, Jota. Será que... Leandro Muniz. Jota, chegou você poderia comentar sobre esse lapso temporal do livro? Ser primeiro publicado fora do Brasil e depois aqui, com adaptações, etc.? Acho que eu posso, sim. Ele quer dizer alguma coisa? Acho que eu vou fugir dessa questão que o Leandro colocou, e se você quiser, eu comento na sequência. Tá bem. Aqui também recebendo, né, essas palavras também de Leda, muito generosas, pensando sobre essas coisas todas também. Das não-dualidades, que essa parece uma chave muito, muito importante, assim. Eu já entro na pergunta, mas só parece mesmo uma chave muito importante, justamente para pensar essa posição no limite das coisas, né? Para pensar esse movimento para o limite como a possibilidade de continuação da movência e continuação da generatividade, né? Que passa justamente por um movimento de não redução, né? Uhum. E de reconhecimento de que não tem bem, não tem mal, como polos opostos, não tem fim, nem tem começo, não tem... Uhum. Tem um movimento que se dá e que me toma por algum motivo, né? Um motivo que está aí escrito pela própria história disso que a gente chama Brasil, mas por essa coisa que se movimenta através dessa história, daquilo que a gente chama Brasil, que é necessariamente de outra ordem. Uhum. Então, fico mesmo muito grata pela generosidade das palavras e desse olhar. Quanto à pergunta de Leandro Muniz, sobre o lapso temporal do livro, eu acho que isso tem a ver com a coisa. Eu acho que isso tem a ver com tantas coisas, mas eu responderia, para ficar dentro do livro, eu responderia que isso tem a ver com velocidade. Esse lapso temporal tem a ver com uma certa velocidade do movimento. Tem um texto que é o capítulo -2, chama Para uma Greve Ontológica, que começa eu sigo trabalhando, eu me lembro de trabalhar, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui, só para dizer a frase direitinho. Correndo. Eu me lembro de trabalhar como se estivesse correndo. Sim. E essa ideia do como se estivesse correndo implicou... Não, tem um movimento, tem uma coisa que acontece nesse mesmo parágrafo, que é o primeiro do texto, que é o texto que eu escrevi para a Bienal de Berlim, e que diz, eu também lembro de trabalhar como se eu pudesse alcançar a velocidade necessária para cruzar pontes ainda não erguidas. Como se, correndo, eu pudesse existir entre mundos assimétricos. E eu acho que... O livro, né? E eu acho que... Tem o meu também. A Isabel aqui nos comentários, o livro, olha o livro, tá muito lindo essa capa, pô, tá lindo mesmo. Mas o que eu estava dizendo é que é isso, eu acho que essa publicação ter iniciado aqui tem a ver justamente com essa velocidade, com certa velocidade do movimento, em que
Por mais difícil que tenha sido, porque, como eu disse, o processo de publicar o livro aqui não foi um processo fácil. Foi um processo em que eu tive que lidar com a negação da minha palavra de maneiras muito fortes. Mas tinha uma dimensão de não conseguir esperar o Brasil. Eu acho que eu sinto que o meu movimento não permitia que eu esperasse o Brasil criar essa possibilidade. Por mais que eu tenha criado essa possibilidade aqui nesse território, em que o livro não é propriamente possível. Porque é um livro que não é propriamente possível nesse território. Então, eu acho que esse nó tem a ver justamente com essa velocidade implicada na minha trajetória, né? Então, acho que tem a ver primeiro com isso. Depois, sei lá, eu acho que tem a ver com... Difícil chegar para chegar numa relação de causalidade, nem faz sentido fazer isso dentro da conversa que a gente está tendo aqui, né? Mas, sem dúvida, para mim, tem a ver com a necessidade de criar um movimento completamente contraditório que, entretanto, viabiliza a chegada do livro no Brasil nesse momento, dessa maneira, né? Porque quando eu digo assim, não queria esperar pelo Brasil, não é de um lugar de arrogância, no sentido de achar que eu estou à frente de qualquer coisa, né? É mais no sentido de entender que eu precisava fazer um movimento curvo, um movimento que não era da ordem da linearidade, né? Começar aqui e sair, não. Porque tudo passava por um reconhecimento muito profundo de alguma coisa que já estava na minha experiência com o Brasil, na minha experiência do Brasil, mas eu acho que atravessa muitas das experiências com o Brasil, né, que é algo que está até presente na carta que eu fiz inicial para essa edição, que é um dos acréscimos que esse livro tem em relação ao livro que foi publicado em Portugal. Putz, agora eu me enrolei, ó. Na carta de que abre o livro. Então, eu estava falando na carta, mas eu esqueci porque eu lembrei da carta. Mas eu acho que tinha a ver com... Que é isso, que não é sobre entender que o livro está na frente, ou que eu estou na frente de nada, né? Então, não é a velocidade nesse sentido de correr na frente, né? Mas é de correr por um outro caminho. Lembrei agora. Eu falo na carta que eu escrevi que sair do Brasil ou fugir do Brasil não começa, para mim, pelo menos, e não começa, eu entendo, que na série de experiências atravessadas pela brutalidade que constitui esse território que a gente chama Brasil, não começa com a migração. Mas, de alguma forma, na minha experiência, migrar me mostrou o quão sem chão, firme, fixo, palpável ou imediatamente visível, o quão sem chão, o chão do projeto de nação, né? O chão do projeto de nação. Não falo do que essa terra tem, do que está marcado nessa terra, do que está sendo elaborado nessa terra, mas o quão sem chão o projeto de nação brasileiro me deixava. E me deixa. E nos deixa. Então, acho que tem uma coisa que tem a ver com esse lapso temporal, Leandro, que passa por aí. Que passa por encontrar na diáspora uma dimensão da minha experiência com o Brasil que sempre teve aqui. Que sempre teve, mesmo em casa. Em casa. Sempre teve aí. E me conectar com essa dimensão da fuga do Brasil. Então, esse livro é um livro que foi escrito, na sua maioria, em fuga do Brasil. E que ele chega no Brasil para assentar um projeto de fuga do Brasil, que não é um projeto de sair do país como ideia fetichizada de encontrar um território menos violento, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Os territórios que eu tenho habitado não são menos violentos que o Brasil, né? Eles têm uma distribuição da violência diferente, uma herança colonial que lhes permite mascarar as coisas de uma outra maneira. Mas, assim, esse movimento, para mim, ele está marcado por essa fuga. E voltar aí, esse texto, a Cartas que Vivem e Vibram Apesar do Brasil, é um texto que tem justamente a intenção de assentar esse plano de fuga, que é um plano de fuga que é uma tradição, que não está sendo inventado aqui,
longe de me afirmar isso, não é principiado pelo meu movimento, mas que de alguma forma se concretiza na minha possibilidade de escrita, ou me atravessa de uma maneira que me permite fazer a elaboração a partir do movimento migratório. Então, talvez esse lapso tenha a ver com isso também, com a necessidade de migrar para reconhecer o quão diaspórica a experiência racializada do território brasileiro é. Ainda que a gente esteja ou não nesse território. Não sei se eu me fiz entender. Me enrolei no meio da curva, porque eu acho que é uma pergunta que me leva para esse lugar. Então, desculpa se eu tornei as coisas um tanto mais confusas do que o necessário, mas eu acho que essa é a minha maneira de comentar esse lapso temporal agora. Eu não achei confuso não, Jota. E às vezes é como eu aprendi contigo, né? Às vezes a confusão e a opacidade são convidativos para a conversa, mais do que uma tentativa de elucidação, jogar luz, né? Eu vou mudar, Jota, se tu me permite, Leda, um tiquinho, porque eu queria comentar justamente sobre a capa. Porque a capa é feita a partir de um trabalho colaborativo da Jota com a musa Michele Mathieusi. E é um trabalho que, até onde eu consigo ver, que mostra um pouco uma marca dos últimos anos mais recentes da produção visual, artística da Jota, para além da escrita, com a escrita, que vai trazer elementos de um abstracionismo preto, que vai trazer elementos da matemática, do risco, de modo que o que era, por exemplo, né, por algum tempo, não muito tempo, mas por algum tempo, a própria estética que a Jota explorava vai encontrar aqui uma outra linguagem. E aí eu queria comentar disso, que você comentasse um pouco disso, mas sobretudo uma outra coisa que me chama a atenção, que é a parceria. Essa coisa de você trazer sempre trabalhos coletivos ou a sua presença a partir de um convite institucional qual seja, e instaurar com a sua presença a necessidade de expansão para outras pessoas, para uma coletivização. Isso é um negócio comum no seu trabalho. A gente começou a trabalhar tem um ano mais ou menos, né, Jota, para um processo de exposição, e é muito impressionante como, para mim, ao longo desse processo, você vai sempre abrindo para grupos de conversa mais ou menos fechados, mais ou menos abertos, que você faz preview, mostra o material antes, quer discutir. Em diversos momentos no seu texto, você vai trazer uma espécie de uma destinatária abstrata, que é sempre no feminino, né? Você está escrevendo, endereçando alguém, sempre no feminino, quase sempre no coletivo, uma chamada para conversa, uma chamada para coletivização dos processos. Quando você vai trazer alguns conceitos para mim que me chamaram muita atenção ao longo do livro, como anti-essencialização estratégica, né? Como você passar essa greve ontológica, né? A abrir mão da ficção de um sujeito centralizado. Essa anti-essencialização estratégica que é uma quase resposta a um debate antigo, né, que vai trazer Stuart Hall, que vai trazer Spivak, que vai trazer Dana Haraway, justamente na ideia de um essencialismo estratégico. E tu reverte, né? Tu vai falar um desessencialismo, uma anti-essencialização, buscando as outras, né? Esse processo, Jota, de coletivização e de abandonar esse sujeito pretensamente unificado, me chama a atenção como no seu livro, em diferentes momentos, vai aparecer com pelo menos 3 nomes distintos, né? Como J. Mombassa, que assina, como em outro momento, Monstra Errática, que assina para a carta cifrada a Castiel, depois no momento que você revela MC Katrina como uma outra assinatura tua menos pública, quer dizer, você vai também jogando nisso na forma, tem um conteúdo que você traz que vai se reproduzindo na forma. E essa ideia de rasgar o eu, né? Abdicar de uma ideia de um eu unificado, se endereçar a coletivos, chamar para um processo de coletivização. A capa do seu primeiro livro no Brasil é uma capa que vem a partir de um trabalho em dupla, coletivo. Quer dizer, você tem isso que me chama muito, que eu acho incrível mesmo, Jota, porque tu vai... A Gianni Lima tem um texto interessante sobre você, que ela publicou recentemente, em que ela vai dizer assim, né, com a Jota forjou-se todo um vocabulário, todo um procedimento de negociação, que nos habilita
e que tem impactos, é isso que eu queria trazer, tem impactos para mim muito profundos, até na minha relação profissional, de trabalho, né? Eu fui aprendendo contigo, eu venho aprendendo contigo a necessidade de coletivização, eu venho aprendendo contigo a necessidade de tensionar com o nosso corpo as instituições que nos convidam a estar ali presentes e elaborar um novo processo de negociação mesmo, com um novo vocabulário. Se puderes expandir um pouco essa ideia, como te move, né, essa quase necessidade, ou um caminhamento que eu vejo sempre voltando à destruição do eu, rumo a uma conexão fugidia que seja, com um coletivo indefinido, com destinatárias abstratas ou mais ou menos concretas, de trazer junto. Se tu pudesse comentar um pouco disso. E a partir da capa, né? Evidentemente que eu acho que já nela tem um convite a isso. A capa, eu fiquei muito... Eu tô assim mostrando que eu fiquei muito feliz quando... Ficou linda. Quando a gente caminhou com essa capa, assim, né? Por trazer esse trabalho com a Musa, que é uma pessoa tão importante para mim, né? É uma parceira, uma amiga mesmo, assim, um encontro que a gente tá costurada num nível... Nossa relação tá costurada num nível muito profundo, muito para além da colaboração, né? Porque eu acho que é isso que me interessa nas práticas colaborativas. Eu costumo dizer uma coisa, quando eu estou fazendo um processo coletivo, é que eu prefiro perder a obra do que perder a relação, no sentido de destruir uma relação em nome da concretização de um trabalho, por exemplo. Eu estou disposta a abrir, eu estou disposta a não publicar o livro, estou disposta a não terminar o filme, estou disposta a quebrar o contato com a instituição, muitas vezes, para sustentar essa coisa que, na verdade, eu entendo que é a devolução às nossas práticas dessa possibilidade. Porque eu entendo que essa é uma possibilidade que vem sendo talhada e produzida e oferecida, ofertada por outras gerações anteriores à nossa. Agora, é claro que a gente está atravessado por um rasgo extremamente individualizante, embora tenha a ver também com reduzir o indivíduo a fracções de si mesmo, mas extremamente individualizante, que tem a ver com lógicas de representação, esquemas de visibilidade, processo de centralização. E é claro que, de uma maneira ou de outra, o trabalho que eu tenho feito me coloca aí dentro de um certo circuito para ocupar uma certa posição que implica um certo grau de centralidade, né? Mas o interesse, a intenção e o desejo é um desejo de produzir outra coisa, de produzir outro movimento, né? E de reconhecer o meu próprio limite em relação a conjurar o que está sendo conjurado, a ocupar as posições que estão sendo talhadas. Eu não posso fisicamente fazer, não poderia ter feito nada disso sozinha, né? E não só no sentido das pessoas, dos encontros que tem viabilizado a minha prática, ou essa prática com a qual eu me engajo, né? Mas no sentido muito mais profundo e muito mais misterioso, né? Da ordem desses encontros. Eu fiquei pensando em responder, eu estou vendo aqui... Desculpa fazer esse corte, mas eu estou vendo aqui que a gente tem qualquer coisa né, de tempo pressionando a gente, mas eu queria... O tempo tá acabando. Eu queria não responder, mas assim, lançar duas perguntas que estão nesse texto também para uma greve ontológica. Dizer assim, eu estou muito feliz de estar publicando esse texto, estar publicando o livro, esse texto especificamente no Brasil. Porque eu escrevi para ele, eu estava em Portugal, eu escrevi para o catálogo da Bienal de Berlim, e de fato, assim, agradeço muito a Gabi Nobo e ao Tiago de Paula Souza, que é um grande amigo, que também estava curando a Bienal de Berlim naquele momento, que encomendaram esse texto e me deram a oportunidade de fazer essa elaboração. E é um texto que eu tenho pensado muito nele nesse momento de lançamento. E tem uma pergunta que, para mim, ela, de alguma forma, enseja... É curioso responder uma pergunta com outra pergunta, mas ela enseja
uma espécie de resposta, uma provocação que continua o laço do que você perguntou, que é assim. Finalmente, é um momento que eu estou falando de cuidar dos processos destrutivos. Que né? parte você tá, Jota? Eu estou na página 62 do livro. Né? Então, eu articulei a ideia de cuidado destrutivo, sobre essa ideia da necessidade de destruir certas coisas, mas como pensar essa destruição como um movimento de cuidado, não como um movimento de descuido, mas como uma coisa que a gente tem que estar ali, né? Ninando essa destruição de alguma forma, né? Garantindo que aquilo vai de fato ser dissipado para que outra coisa possa surgir, né? Então, eu estou falando do cuidado dos processos destrutivos que destituem o humano do seu pódio. E aí vai, mas no final desse parágrafo... Jota, lê que é tão bom. Eu vou ler só o finalzinho. Não, vou ler o parágrafo inteiro, então. É muito bom, é. Como cuidar dos processos destrutivos que destituem o humano de seu pódio, como condição para desmontar o racial como descritor hierárquico. Como criar as condições para uma destruição sempre mais consistente dos mecanismos que dão peso e densidade ao fundamentalismo cisgênero, com sua máquina patológica, capturar e reescrever tudo que escapa à norma como condição de emergência do normal. E essa é a parte que eu acho que de alguma forma responde, ou leva a sua ou que continua a sua pergunta. Finalmente, como integrar tais processos no aparato dinâmico e intensivo da preservação dos germes das gentes ainda sem nome, na carne das gentes cujo nome foi negado? Como fazer implicar em cada transição que se anuncia a ancestralidade das gentes cuja terra foi roubada, como pólen e semente das gentes cuja terra ainda há de ser feita? Eu vou repetir, porque sempre que eu leio, eu gosto de repetir, porque eu gosto da repetição, tenho fé na repetição. Finalmente, como integrar tais processos no aparato dinâmico e intensivo de preservação dos germes das gentes ainda sem nome, na carne das gentes cujo nome foi negado? Como fazer implicar em cada transição que se anuncia a ancestralidade das gentes cuja terra foi roubada, como pólen e semente das gentes cuja terra ainda há de ser feita? É isso. É isso. Leda, meu amor, minha querida, você quer fazer um comentário? Acho que finalizando, porque nosso tempo está apertadinho, mas queria tanto te ouvir. Não, eu acho que ouvir, Jota, é mais interessante. Então eu vou, meu amor, terminar, né, essa nossa conversa, essa participação nessa conversa, encantada mais encantada ainda, né, com você, Hélio, com Jota e Isabel, que fica assim para nós, né? Mostrem o livro! Isabel, mostrem o livro! Eu não vou fazer comentário, né? Se eu for fazer comentário sobre a capa, eu vou me estender muito. Então, eu vou terminar com uma fala da própria Jota, né? Logo depois, algumas páginas depois desse belíssimo texto que ela leu, ela vai falar onde reside o poder das ficções. Então, eu vou terminar lendo um breve texto de Jota, a página 67, né? Ei, Isabel, aí está, ó, do livro. Né? Que tem o livro que tem um título muito instigante, Não Vão Nos Matar Agora. Não, então, ela vai falar onde reside o poder das ficções. E Jota diz assim: não é, portanto, a dimensão ficcional do poder que me interessa confrontar.
são mais bem as ficções de poder específicas e os sistemas de valores que operam no feito deste mundo e seus modos de atualização dominantes. Nessa chave, o monopólio da violência tem como premissa gerenciar não apenas o acesso às técnicas, às máquinas e aos dispositivos com que se performa a violência legítima, mas também as técnicas, as máquinas e os dispositivos com que se escreve a violência, os limites de sua definição. Esses dois processos de controle se implicam mutuamente e dão forma a uma guerra permanente contra as imaginações visionárias e divergentes, isto é, contra a habilidade de pressentir no cativeiro que aparência tem os mundos em que os cativeiros já não nos comprimem. Liberar o poder das ficções do domínio totalizante das ficções de poder é parte de um processo denso de rearticulação perante as violências sistêmicas e que requer um trabalho continuado de reimaginação do mundo e das formas de conhecê-lo. E implica também tornar-se capaz de conceber resistências e linhas de fuga que sigam deformando os modos do poder através do tempo, e eu completaria no tempo. Parabéns, meu amor, por palavras tão sábias, por um texto tão bem articulado, movido, escrito, elaborado, numa linguagem que nos move e nos comove. Já não é um livro, nem da Cobogó, nem seu, viu, Jota? Que você falou assim, o meu livro é nosso! É nosso! Pode ficar. Obrigado, Leda. Obrigada a você, Jota. Obrigado, Coisa linda. muito obrigado. Estou extremamente emocionado e honrada por essa leitura e por essa conversa de hoje. Muito obrigada mesmo, viu, Hélio? Muito obrigada, Leda. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, amada. Muito obrigada, Cobogó, Megafauna, todo mundo implicado. E o vinho? Olha aqui o vinho, não é? Vamos brindar. Já bebeu. É água, brindamos com água. Tá liberado. Sim. Tchim. Obrigada. Obrigado, gente. Um beijo grande para vocês. Boa noite, viu? Boa noite, viu? Obrigada pela companhia hoje. É isso. Obrigada a todos que nos acompanharam, né? Também. Todo mundo que esteve aí.